filho mais velho de Jair Bolsonaro, Flávio, foi escolhido pelo pai no fim de 2025 para ser o pré-candidato da extrema-direita à presidência nas eleições de outubro. E segundo os adversários, ele já começou a campanha. PT e PSOL acionaram o Tribunal Superior Eleitoral por suposta propaganda eleitoral antecipada no ato que aconteceu em São Paulo no dia 1º de março. No carro de som, Flávio contou aos apoiadores que disse para o pai: em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro. Ao mesmo tempo em que se coloca como herdeiro do legado político de Jair Bolsonaro, Flávio tenta passar imagem de moderado. Chegou a fazer uma postagem em redes sociais usando linguagem neutra, demonizada pela extrema-direita. E, segundo a imprensa, negociações para escolher uma mulher para a vice. No BDF Entrevista de hoje, vamos abordar o que esperar de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. O filho 01 deve travar uma disputa acirrada contra Lula? Olá, bem-vindo a mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é marca do Brasil de fato. Hoje a gente fala sobre o cenário das eleições de outubro, como fica essa disputa com Flávio Bolsonaro como candidato da extrema-direita. Para isso eu recebo aqui a cientista política Priscila Lapa. Obrigada pela sua participação com a gente, Priscila. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer conversar com você. Priscila, a Quest lançou uma pesquisa de intenção de voto na última quarta-feira, dia 11, em que mostra um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, ambos com 41%. Quando Flávio foi divulgado como candidato da extrema-direita, boa parte da esquerda ficou aliviada, imaginando que ele seria um candidato mais fraco do que o Tarcísio de Freitas. Foi uma análise equivocada da esquerda, na sua opinião? Eu diria que foi uma análise precipitada, né? A eleição ela tem ali vários fatos na conjuntura que vão influenciando, né, o eleitor, vão trazendo primeiro o eleitor para a pauta da eleição. A essa altura desde o final do ano passado para cá, diversos levantamentos, diversos institutos de pesquisa vêm tentando mostrar, projetar cenários, mas tem uma pergunta fundamental nisso tudo, que é o quanto o eleitor já está conectado, focado no processo eleitoral de 2026, né? Sobretudo a eleição presidencial, que acaba chamando a atenção, mobilizando esse eleitor para que ele também se mobilize para as eleições estaduais e para o legislativo. Mas, de fato, quando eu falo que foi uma visão precipitada, é que, obviamente, aquele momento em que a gente vivia, finalzinho de 2025, existia um desgaste muito forte do bolsonarismo. Existia uma crescente avaliação, ou ao menos uma consolidação da avaliação do presidente Lula em cenários menos ruins do que ele tinha enfrentado em outros períodos do mandato, né? Desde o tarifaço de Trump em diante, o presidente deu uma certa recuperada na sua avaliação, mas estagnou, ou seja, parou de perder também a avaliação positiva, e ali vivia-se o pior momento do bolsonarismo, porque justamente houve a prisão de Jair Bolsonaro, houve várias negativas, né, do STF em relação a pedidos que a defesa foi fazendo de prisão domiciliar e de outros mecanismos. E aí havia ali uma sensação de revés do bolsonarismo. Ele atravessava, de fato, um momento muito desafiador. Porém, a agenda bolsonarista ela não deixou de existir porque Bolsonaro estava preso. Muito pelo contrário. Bolsonaro persistia ali no centro das atenções do eleitor bolsonarista, tanto que agora se reflete, né, conforme não só a Quest, mas outros levantamentos vêm confirmando essa possibilidade de uma transferência de voto muito imediata de Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro. Agora, claro, com seus desafios regionais, os seus desafios de segmento, e de fato, a corrida eleitoral, o jogo ainda não está sendo jogado efetivamente. A gente ainda tem a janela partidária acontecendo, e essa janela partidária ela tem um peso muito importante na formação de alianças, dos palanques, então isso pode influenciar, sim, na existência de algum outro nome competitivo à direita que pode vir a disputar votos, dividir os votos com Flávio Bolsonaro, mas sim, ele começa a se consolidar como um candidato
competitivo. E esse subestimar da esquerda de que esse fato do bolsonarismo viver um momento de revés, poderia, né, ali ocasionar um candidato que saísse de partida muito fraco, muito enfraquecido, parece se mostrar, de fato, equivocada, né. Uhum. O próprio Flávio Bolsonaro disse numa entrevista que ele foi escolhido em lugar do Tarcísio por 2 motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro, né, a extrema-direita, fez uma avaliação de que não haveria um candidato tão forte quanto o Tarcísio para São Paulo, e eles tinham temor de que o estado pudesse, cair em um governo do PT, coisa que nunca aconteceu, mas havia esse temor, segundo o Flávio Bolsonaro. E em segundo lugar, seria importante, segundo o Flávio, ter o Tarcísio disputando São Paulo para ser um palanque do Flávio Bolsonaro em São Paulo. Qual que vai ser a importância, né, desse palanque aqui? Lembrando que o Tarcísio vai ser coordenador de campanha do Flávio aqui no estado. As eleições de 2018, elas foi um momento ali muito disruptivo do processo eleitoral. No âmbito mundial, as democracias vêm passando por algumas mudanças de comportamento eleitoral, a forma como o eleitor ele se informa sobre os candidatos, sobre o próprio processo eleitoral em si, e houve ali uma desmobilização de fatores que classicamente contam demais para a eleição presidencial. E um desses fatores é essa existência de palanques estaduais que deem suporte a essa candidatura presidencial. 2018 foi uma eleição disruptiva. Em 2022, alguns fatores dessa visão clássica de uma eleição presidencial voltaram a imperar. Porque foi uma eleição mais dentro de uma normalidade, no sentido de que não existia uma conjuntura de ruptura, né, de rompimento drástico com o sistema político. Esse sentimento já não estava tão presente quanto em 2018. Então, e tanto que acabou a eleição findando com a vitória de Lula, um candidato que representa, né, que já disputou outras eleições, que já teve outros mandatos, então tudo muito dentro da conformidade do sistema político. Então, essa questão da existência de palanques estaduais foi confirmada novamente, voltou a ser, né, um espelho muito importante do processo eleitoral nacional, porque de fato é quando os partidos vão direcionar esforços. A gente ficou com a ilusão no Brasil de que as eleições se definem apenas por motivações ideológicas. Claro que essa grande polarização ideológica, ela serve hoje como grande elemento orientador das pessoas. As pessoas querem primeiro saber se aquele candidato, se aquele partido, ele é lulista ou ele é bolsonarista antes de qualquer outra decisão, antes de qualquer outro movimento. Isso aconteceu fortemente, inclusive numa eleição municipal, na eleição de 2024, que é aquela eleição de proximidade, que é aquela questões locais, mas que esse grande orientador, bolsonarismo e lulismo, também se fez presente, principalmente nas cidades maiores, nas médias e nas grandes cidades. Então, o que a gente pode dizer é que nem todo eleitor vota exclusivamente orientado pela questão ideológica. Ele não define somente por ser Flávio Bolsonaro, por ser um bolsonarista raiz, ou por ser Lula o candidato. Outras questões da agenda entram em cena. E aí a existência de palanque estadual é muito importante para fazer essas conexões, para fechar o sentido para o eleitor da escolha que ele está fazendo e até para ele tomar decisões do tipo: o candidato que eu quero votar no governo do estado apoia no candidato a presidente que não é aquele que previamente eu escolhi. Isso pode ter um peso de decisão para esse eleitor, tanto para ele escolher o governador dele, quanto para ele escolher esse candidato a presidente da República. Então, a gente não consegue mais descolar eleições estaduais das eleições nacionais a partir desses grandes orientadores, que são o lulismo e o bolsonarismo. Mas sim, o palanque estadual, ele direciona recursos, ele capta a atenção das lideranças políticas locais para ir na base, pedir o voto, reforçar o nome, reforçar a candidatura. Então, eu não tenho dúvida que para um reduto como São Paulo, extremamente importante para se vencer uma eleição presidencial, a existência de um palanque estruturante e dê suporte a uma candidatura é um fator decisivo, principalmente considerando que a gente vai ter uma eleição apertada, não vai ter vida fácil, nem para candidatos de esquerda, nem para candidatos de direita. E o Centrão deve abraçar essa candidatura do Flávio Bolsonaro? Como você imagina que vai ser, o comportamento desses partidos? Eu acho que a gente pode ter uma divisão nesse centrão. O centrão que
Foi um calo no governo Lula, diga-se de passagem, esse é um fator extremamente importante. O comportamento do Centrão no governo Lula 3 foi muito diferente do comportamento do Centrão nos governos Lula 1 e 2. Por quê? Porque a gente vivia um outro momento de relação congressual, a gente vivia um momento de muita predominância da lógica do presidencialismo de coalizão, que é essa questão da adesão fácil, né, digamos assim, dos partidos ao governo, pela atratividade da centralidade dos recursos que o governo possui na distribuição disso nos estados, nos redutos eleitorais. A existência, o grande fator de atratividade, de pertencer ao governo, de ocupar ministérios, para fazer essa alocação de recursos conforme os interesses locais, os interesses políticos. Acontece que a gente foi migrando esse modelo de presidencialismo de coalizão, ele continua existindo, mas com a variável importantíssima do crescimento do processo de emenda parlamentar no legislativo, né? O legislativo adentrando muito mais fortemente nessa questão de ter acesso a emendas com várias outras modalidades de emenda, algo que ficou muito emblemático da era Bolsonaro, as famosas emendas PIX, essas emendas de liquidação imediata, que fazem muita diferença para um legislador conseguir ir lá, alocar o recurso e conseguir a recompensa do voto, né, do eleitor, de saber que aquela obra, que aquele investimento aconteceu devido a essa emenda que está chegando na ponta. Então, a relação congressual mudou sobremaneira. A atratividade de cargos, a gente viu claramente isso. Lula se elegeu num contexto que não tinha maioria do Congresso, um Congresso fortemente de direita e hostil às pautas do governo, e a existência de cargos, a atratividade de cargos já não faz mais o mesmo efeito que fazia antes, porque o que predomina é justamente essa capacidade de emendar e de alocar recursos de uma forma mais imediata. Então, Lula teve muita dificuldade no governo, no seu terceiro governo, com essa formação de um centrão mais blocado, mais efetivamente alinhado com o governo. Em vários momentos, faltou o centrão para fazer a diferença nas vitórias que o governo precisava. E o centrão continua sendo aquela massa amorfa, apesar dessa polarização presente nos discursos políticos, mas a prática política dos partidos no Congresso ainda é muito desse pragmatismo. Eu vou para onde é mais simples e mais fácil eu ter esse processo de alocação de recursos. Então, o Centrão não fechou com Lula, mas também não rompeu com Lula. Então, a gente precisa observar, né, que a gente vive atualmente, né, nesse momento de formação de chapas, de composições estaduais, inclusive, que implicam muito no comportamento dos partidos em âmbito nacional, como é que o que vai restar desse Centrão dentro de um palanque de Lula e o que vai ficar desse Centrão para um palanque bolsonarista. E essas pesquisas que estão sendo divulgadas nessa etapa de pré-campanha também ajudam muito a sinalizar: ninguém quer ir compor com quem está performando mal e com essas poucas expectativas de vitória, né? Então, acho que esse Centrão ainda vai para lá e para cá, com muitas divisões, com muitas dissensões, mas sim uma parte do Centrão vai subir no palanque de Flávio Bolsonaro. A gente fez cerca de um mês atrás um programa sobre o PSD, né, mais conhecido como Partido do Kassab. É um partido que agora tem 3 possíveis presidenciáveis, né, o Ronaldo Caiado, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior. A gente fez esse programa com o professor Pedro Fassoni, né, ele estava analisando o cenário, e na opinião dele, nenhum desses 3 candidatos é viável para ir para um segundo turno. E ele acredita que, seja qual for o escolhido para disputar a presidência, vai servir mais como quase uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro. Você concorda com essa análise? Sim, a gente vê um PSD que com muito crescimento nos estados, um partido que fez o dever de casa, enquanto outros prestavam só atenção nessa disputa Lula-Bolsonaro, lulismo-bolsonarismo. O PSD fez o dever de casa de ir para os estados, fazer filiações, ampliar suas bases partidárias, fazer filiações de governadores. Ele que já tinha tido um resultado expressivo nas eleições de 2022, do ponto de vista dessa base, né, nos estados, legislativa, de governadores, de prefeitos em 2024, mas seguiu nesse rumo. Ele não parou em nenhum momento, não estagnou perante essa polarização. Então, ele é considerado, sim, um partido fiel da balança, mas um partido que, nesse momento, a partir da sua liderança principal, apresenta uma certa hostilidade ao presidente Lula. É muito difícil conseguir essa composição, né, com Lula. E Lula já tentou, de diversas maneiras, fazer sinalizações, mas justamente porque nas bases dos principais redutos, principais por número, questão de quantidade de eleitorado,
ele não tem boa adesão estando nos palanques de esquerda, né? Ele está aí nesses redutos que você menciona, com muito mais capacidade de agregar votos estando em palanques à direita. Apesar de não ser um partido puro sangue, não pode muito de longe chamar isso de extrema direita, né? Mas é um partido que navega ali conforme a maré e sim já visualizou que, com o crescimento expressivo do eleitorado de direita, ele tem aí uma oportunidade muito grande de se tornar, sim, o maior partido ou um dos maiores partidos do país em número de vencedores, né, agora congressuais. É isso que interessa muito para um partido, é a quantidade de parlamentares que ele faz, porque essa é a medida de todas as coisas. É a medida de recursos de fundo partidário, de fundo eleitoral, de distribuição de quase todos os recursos políticos relevantes, tem a ver com essa composição congressual. Então, mirando nisso, ele vai para onde ele tem, né, essa condição total de maximização, né, dessas expectativas. Então, ter palanque presidencial é importante, sim, firma o nome, dá a entender que é um partido competitivo, nem um partido, quer dizer, poucos partidos, né, se aventuram a disputar uma eleição presidencial. Se não tiver estrutura, se não tiver ali condições de mostrar envergadura nacional, e isso é um teste de imagem também para o partido, e ele ganha muito mais lançando um candidato, ainda que esse candidato não tenha né, chance ali, não seja um candidato competitivo, mas para justamente barganhar espaços dentro de um segundo turno, dentro de uma segunda rodada, de forma muito mais competitiva e ampliamente ocupar espaços relevantíssimos na tomada de decisão numa possível vitória de Flávio Bolsonaro. Então, sim, é uma estratégia clara de demarcação de território, de ampliação de massa partidária e de conseguir acesso a muitos assentos no legislativo para ter capacidade de negociar, de adentrar, seja quem for que vença a eleição presidencial. Vamos falar um pouquinho agora da figura do Flávio Bolsonaro. Ele está tentando se vender como o Bolsonaro moderado. E a partir daí eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, levando em consideração a trajetória dele, faz sentido ele se mostrar como um moderado? Segunda pergunta, essa nova roupa deve colar com o eleitorado? É arriscada, mas é uma estratégia de partida, né? Essa ideia de que eu não sou radical, porque existe um sentimento, apesar das pessoas estarem começando a se mobilizar para o processo eleitoral, existe um sentimento de cansaço de material, de fadiga de material político, tanto da esquerda quanto da direita, justamente devido a esse desgaste dessa polarização insistente e persistente que a gente vive no Brasil. Então, uma parte das pessoas não se conectou ainda no processo eleitoral, porque dizem, ela vem de novo, a gente vai ter Lula e Bolsonaro de novo, ainda que não seja o Bolsonaro pai, mas a gente vai ter de novo. Será que não existe outro nome? Será que a gente não tem alternativa no Brasil? Então, esse sentimento de partida, ele é normal, ele é natural, ele está sendo muito captado, né, nas estratégias de campanha. E ele, claro, Lula não tem como não ser Lula, apesar de Lula ele adotar tons moderados quando se faz necessário, fez isso em 2022 e adotou um tom de composição e foi o que o levou à vitória naquele pleito. Mas, claro, o Bolsonaro, ele herda, é o grande herdeiro, tem que honrar o nome do pai, vai fazer movimentos nesse sentido, de dizer que o bolsonarismo não morreu, eu sou o porta-voz, eu estou aqui presente, mas ele tem condições de descolar um pouco a personalidade pela idade, e ele já está fazendo esse movimento aí ligado a essa questão do etarismo, de dizer, sou jovem, sou um bolsonarismo renovado, né, porque essa questão da idade, no momento que forem acusar Lula pela idade, e aí dizer, mas Bolsonaro também é velho, mas não sou Bolsonaro, eu sou Flávio Bolsonaro. Ele tem essa vantagem de poder navegar nessa questão da idade. Porém, por outro lado, isso faz muito sentido neste momento para a campanha. Porém, quando começar, de fato, o processo eleitoral, a gente sabe que as emoções que prevalecem sobre os argumentos racionais. O eleitor ele é muito mais ativado pelo ponto de vista da conexão emocional que ele tem com os candidatos, com os partidos, do que propriamente pela escolha racional. E aí a gente vai ver, sim, o bolsonarismo voltar com absolutamente tudo, inclusive com esse tom meio revanchista de que vocês pensavam que a gente tinha terminado, que a gente tinha acabado, que a gente tinha sido derrotado, e nós não fomos. Estamos aqui para representar aqueles que se sentem injustiçados pelos processos que aconteceram no Brasil pós 8 de janeiro, que estão indignados com a postura do Supremo Tribunal Federal. Eles vão capitalizar, certamente essa candidatura vai capitalizar esse sentimento novamente de insatisfação com o sistema político, com as instituições políticas do bolsonarismo. Tem muito mais condição de fazer isso do que o lulismo, de representar
esse Cidadep flerta sempre com isso, com esse desejo de uma ruptura, mas quando é impensável, ele diz: "Não, somos democratas", mas é um democrata que sempre flerta com a ruptura com as instituições democráticas. Então isso tudo vai vir muito forte, como o tom da agenda, queira falar do Bolsonaro, quer não. Isso bem fortemente é um anseio do eleitor bolsonarista, que o bolsonarismo se reafirme, para mostrar que não perdeu. E aí, quando isso aconteceu, o Flávio Bolsonaro, moderado, não serve para o eleitor de esquerda, que jamais votaria em Flávio Bolsonaro, e não serve para o eleitor clássico bolsonarista. A grande questão dessa eleição é a conquista do voto do indeciso, do eleitor do meio, e tanto o lulismo vai flertar com ele para tentar ganhar, quanto o bolsonarismo vai tentar flertar com ele. Né? E a grande questão é que tem algumas pautas que o bolsonarismo surfa com mais facilidade. Uma delas é essa, como eu falei, da ruptura institucional, de uma indignação com o funcionamento das instituições, e isso não cabe num Flávio tão moderado, e aquele eleitor moderado pode embarcar nessa ideia, dizendo assim: eu prefiro alguém mais radical, mas que combata o STF do que. E a pesquisa Quest mostrou isso agora, é do quanto as pessoas estão em disposição de votar no candidato ao Senado que esteja ali, que esteja disponível para pedir o impeachment de um ministro do Supremo, se preciso for. Então, talvez essa agenda aí muito forte, né, beneficie o Flávio Bolsonaro, mas um Flávio Bolsonaro na sua versão bolsonarista, e não nessa versão moderada. Ele também tem feito uma série de declarações, do tipo que agrada muito ao mercado. Por exemplo, que o orçamento, que a despesa tem que caber dentro do orçamento, que é preciso gerar um ambiente propício a investimento. Ele também fala em fazer um tesouraço de impostos, né, cortar um monte de imposto. O Flávio pode ser escolhido, pode ser ungido como candidato da Faria Lima, e qual é o peso disso quando a gente pensa numa eleição nacional? Tem um peso expressivo para uma parcela do eleitorado muito atenta a essas questões econômicas. A grande questão é que a eleição presidencial, ainda que nos últimos anos tenha sido muito movida por outras agendas para além da economia, né, essa pauta dos costumes, né, o quanto essas agendas do conservadorismo de costumes impacta diretamente na escolha do eleitor, mas a economia continua sendo uma variável muito importante, muito relevante, porque o eleitor continua responsabilizando diretamente o presidente da República pelo seu bem-estar econômico. Nesses últimos levantamentos, para além da intenção de voto, está muito presente essa pergunta se o país está sendo muito bem conduzido, se a economia está bem conduzida, se a vida da pessoa melhorou ou não melhorou. E a gente, fora isso, tem um cenário aí externo, de exterior, de guerra, que é muito ruim para quem está sentado na cadeira e busca a reeleição, porque gera crises que não são governáveis, e a governabilidade sobre elas não depende tanto de quem está sentado. Tem aí um efeito inflacionário inevitável, tem um efeito que mexe com taxa de juros, com variáveis macroeconômicas muito sensíveis, e que sim, o presidente tem uma postura ali, muito rápida, muito imediata, para fazer esses indicadores não refletirem na perda do bem-estar imediato, de consumo principalmente, né, do eleitor. Então, sim, o eleitor mediano, ele fica muito focado nos temas econômicos, mas muito mais olhando para essas questões do seu dia a dia. Ele não olha para a PIB, até porque ele nem entende como é que o PIB se reverbera na sua vida, mas ele quer saber se as pessoas da sua família estão empregadas, estão consumindo, estão conseguindo manter o padrão de vida que sempre tiveram, né? Então, esse fato aí é muito decisivo, porque faltam meses para a eleição, e é preciso que o comportamento do governo seja muito ágil, muito célere, para evitar a perda de bem-estar econômico para esse eleitor massivo, né, esse eleitor da base da pirâmide. Por outro lado, isso é uma visão, é a visão do eleitor, mas tem a visão dos investidores, a visão do setor produtivo, que sim conta muito. E nesse momento, o governo traz um enfrentamento com esse setor produtivo de alta da escala 6x1, que sim é muito delicado. Tem uma pauta que tem muita popularidade, né? As pessoas, obviamente, o trabalhador, e o governo faz isso também, não é de forma sem estratégia, de forma estratégica, buscando captar também. Ele já fez o movimento do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, faz essa sinalização agora, e talvez sejam as grandes entregas da era 3, Lula 3, voltada para o trabalhador, para essa pauta do bem-estar econômico, e é essa questão da escala. Isso não vai passar possivelmente da forma como o governo tem expectativa, né? Está no ano eleitoral, mas isso sim é uma agenda que vai vir forte na eleição. O governo tentando mostrar que busca o bem-estar do trabalhador,
e a oposição tentando mostrar que isso pode gerar uma quebradeira, que o setor produtivo não vai conseguir manter os empregos, que isso gera alta do setor produtivo de tributação, enfim, de dificuldade, que isso pode gerar mais desemprego e atiçar o sentimento, a emoção do medo, né. Então, sim, a Faria Lima tende a apoiar Flávio Bolsonaro por esse discurso de base liberal que o governo, por mais que flerte em alguns momentos e negocie isso, não é a pauta clássica dos governos do PT, e sim, sempre que a Faria Lima puder escolher um candidato de cunho mais liberal na economia e que faça sinalizações para o setor produtivo, ela vai escolher nessa direção. Então, sim, eu acho que a Faria Lima abraça essa candidatura do Bolsonaro, mas não tem céu de brigadeiro, porque não tem céu de brigadeiro, porque vai, sim, precisar enfrentar, né, do ponto de vista popular, esse desejo, esse anseio da melhoria de vida do trabalhador. Também é muito forte, né, nas falas do Flávio Bolsonaro, o discurso anticorrupção. E eu queria saber de você o quanto que esse tipo de discurso, né, de combater a corrupção, ainda é muito forte para o eleitorado brasileiro médio. Sim, é muito forte esse sentimento, né, todas as pesquisas também demonstram, entre as preocupações do brasileiro, você traz a pauta clássica da saúde, segurança, né, e educação, mas sobretudo segurança pública, mas também essa pauta da corrupção. E, por mais que na terceira era Lula não tenha acontecido nenhum escândalo fortemente central aí ao governo, a gente tem aí um potencial discursivo contra o governo e trazendo essa pauta da corrupção, acionando de novo essa indignação da população brasileira em relação a isso, que é o escândalo dos Correios, né, a CPI está lá gerando fatos novos, aí envolve de alguma forma o filho do presidente, e além disso essa pauta do Banco Master, que por mais que até o momento não atinja diretamente pessoas do núcleo do governo, é completamente diferente do processo da Lava Jato, né, nesse momento atinge fortemente a imagem mais do judiciário, do STF, do que propriamente do governo, mas você tem aí, um potencial das pessoas lembrarem mais uma vez dessa pauta de que as instituições brasileiras não funcionam adequadamente, que a gente precisa, né, de outras reformas para combater a corrupção, e corrupção é sempre um tema muito sensível para o eleitor e que sim, ele associa isso fortemente, de maneira negativa, com o PT, com o governo Lula. Então é possível que isso venha como um tema de campanha para justamente ativar no eleitor novamente esse sentimento, essa emoção da raiva, do medo, né, em relação a essa pauta da corrupção. Existem, como a gente mostrou ali no VT do início, existem algumas articulações para escolher como vice do Flávio Bolsonaro uma mulher. E o nome mais cotado é o da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura no governo do Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Jair Bolsonaro ele tem uma rejeição maior entre o eleitorado feminino. Essa também pode ser uma tentativa do Flávio Bolsonaro se descolar do pai, onde ele é menos forte? É para vice, né, para colocar, para compor a chapa, ela é uma cartada clássica dos partidos que não têm essa pauta da agenda da igualdade feminina, da ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder, na sociedade, na política, né, é uma pauta clássica que, os partidos de direita não têm, né, muita familiaridade com isso, porque eles sempre acham que isso flerta com o feminismo, e vem toda essa interseção aí com a pauta de costumes. Mas esses partidos têm usado, sim, a estratégia de ter a mulher, para mostrar que não há uma rejeição ao processo da mulher na política, que a mulher simboliza de uma forma muito simbólica, de imagem, de presença dessa mulher para dizer: "Ó, nós não rejeitamos a mulher", né, tem toda essa ideia conservadora de que a mulher não vai quando ela não quer, de que a mulher não chega na política quando ela faz a opção de não ir. Mas os espaços estão aí, estão disponíveis, tanto que o espaço na chapa presidencial pode estar um posto ali ocupado, né, por uma mulher. Mas essa estratégia, assim, para o eleitor conservador, para o eleitor mais realmente bolsonarista de extrema direita, essa pauta da mulher ela é muito sensível no sentido mais do comportamento. Eles acham como se quase uma naturalização desse espaço de menor representação feminina. Agora, claro, a presença da mulher tira um ponto sensível
de crítica, de dizer que ele não beneficia, porque, claro, para as gerações, para alguns, quando você faz um recorte no eleitorado, como você falou de gênero, por exemplo, de mulheres se sentirem incomodadas com essa questão da não se sentirem representadas. E também o eleitor mais jovem, com alguns outros recortes de renda, ele é um eleitor que já trabalha de forma mais clara. Ele é de direita, mas ele não é contrário a processos de inclusão, ele tem aí uma maior abertura a essa pauta da inclusão, que é muito cara à esquerda, né? Mas ele pode sim se sentir mais contemplado dentro de uma chapa que tenha essa presença feminina. Mas isso não é suficiente, por exemplo, num processo de debate mais aguerrido, disso ser suficiente para defender uma agenda feminina na política, mas dentro dos moldes bolsonaristas, já atenderia, já supriria essa possível lacuna de crítica de que há uma rejeição às mulheres dentro dos partidos de direita. E o que que a gente pode esperar do Flávio Bolsonaro em relação a fake news, uso de inteligência artificial para criar vídeos falsos? Você acredita que isso pode estar presente na campanha dele? Não tenho dúvida, assim, as estratégias não mudaram, né, houve todo um processo nos últimos anos, de 2018 para cá, muita coisa mudou em relação a isso, sobretudo essa questão, do uso da inteligência artificial de uma forma mais expressiva, apesar da tentativa de regulamentação, né, pela justiça brasileira, pela justiça eleitoral, mas sim, os partidos de direita aprenderam, nesse ambiente digital, a utilizar de forma mais estratégica essas possibilidades que o mundo digital trouxe, e sim, né, às vezes até sem pudor de poder, né, divulgar notícia falsa. Isso sempre entra no âmbito da discussão sobre liberdade de expressão e narrativa, né? Isso, da narrativa e liberdade de expressão são dois lugares onde cabe tudo, onde você tem espaço para tudo. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a experiência acumulada, a forma de atuação, isso faz parte do modus operandi da figura política do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, e isso certamente não será abandonado no processo eleitoral, porque a legislação brasileira está tentando proibir, né? Claro que os excessos, ele vai ter o cuidado com os excessos, para que isso não caracterize de forma muito expressiva, isso não possa criar nenhum problema jurídico para a campanha, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que as estratégias já estão sendo executadas e serão, sim, muito intensificadas. É um universo onde a candidatura do Flávio Bolsonaro transita com muito mais clareza e tranquilidade, eu diria até com menos pudor do que qualquer outra candidatura. Uhum. No dia 2 de março, o Flávio protocolou uma PEC para acabar com a reeleição para a presidência, para governos e prefeituras pode continuar. É interessante isso, né? É uma movimentação já pensando na eleição de agora, o que está por trás disso? É sempre um discurso de dizer que o sistema está ruim, né? São várias estratégias e vários movimentos de sempre trazer as deficiências do nosso sistema político, né? Sempre mostrar que ele é disfuncional, que ele é ruim, porque isso é muito estratégico para ativar esse sentimento anti-regime, anti-sistema do eleitor, né? O eleitor sempre dizer, ó, tá disfuncional, tá ruim, alguma coisa precisa ser feita, alguém precisa nos salvar desse sistema. E quando ele tem uma pauta concreta de como fazer isso e de parecer não estar autointeressado, né? Não é um projeto meu, mas é um projeto de salvar o país, doe quem doer, mesmo que eu vá para o sacrifício. Agora, claro, isso ele não fez sozinho, diga-se de passagem, é importante registrar, e o próprio Lula disse em 2022 que seria um mandato só, que não teria condições de disputar um segundo mandato e é candidatíssimo no processo desse ano. Então, isso é muito característico da classe política, de propor reformas ou propor algo que, né, dizendo assim, vai mudar, vai melhorar o sistema político, eu vou para o sacrifício e, no fundo, esse sacrifício, na verdade, é seu autointeresse, né? Então, é um gesto, né? Flávio Bolsonaro agora tem aí uma ideia de ter algo concreto para dizer ao eleitorado, né, que ele tem aí lutado para melhorar o sistema, para fazer reformas, para mudar as coisas, para deixar as coisas mais palatáveis, né, para esse eleitor, ainda que seja algo muito mais discursivo do que efetivamente se tem um efeito prático, até porque é uma medida, né, que nem foi aprovada ainda, mas é uma forma, assim, simbólica dele dizer que luta para mudar as coisas do fato de como elas estão.
Para além dessa PEC, como está sendo a atuação do Flávio Bolsonaro como senador? Ele apresentou projetos importantes, fez parte de comissões importantes? É sempre uma figura controversa, né, assim, a atuação dele é sempre nesse sentido de jogar para a plateia, né, mostrar aquela história de trabalhar para os convertidos já, mas ele a gente não pode dizer que não é um senador atuante, né, ele procura estar presente, nos debates e nas pautas que ele sabe que são caras e podem, gerar repercussões para o seu eleitorado mais cativo, para esse eleitorado, raiz que está ali, é fechado com o bolsonarismo. Então, sim, ele não é um senador que não é atuante, ele sim é atuante, ele não é omisso nas pautas, ele não é omisso nas discussões, tem uma produtividade legislativa muito dentro da média que é baixa, e o que é uma produtividade para o que é o papel do senador, para o que ele, né, recebe de apoio político nas suas bases, ele ainda poderia, a gente poderia ter uma das menores produtividades do legislativo no mundo, né, então ele está vindo com essa média, não é exatamente um senador brilhante desse ponto de vista de produção legislativa, mas ele se faz presente quando ele entende que tem elemento ali para jogar para a sua plateia, né. Então, sim, é alguém que está claramente imbuído, do propósito de manter aguerrido, vivo o bolsonarismo, a agenda do bolsonarismo. Então toda a sua movimentação parlamentar é muito nesse sentido, né, de buscar alimentar aquilo que é a grande sustentação do bolsonarismo, que é esse modo de atuar de uma forma de inflamar o sentimento, de inflamar emocionalmente o eleitor, mais do que propriamente, necessariamente, entregar a política pública ou legislação concreta, né, sobre isso. O Jair Bolsonaro, durante os 30 anos que ele foi deputado, ele teve uma atuação, assim, muito abaixo do medíocre, né, praticamente não apresentou projetos de lei e era só ali fazendo um discurso de ódio mesmo dentro da Câmara, mas infelizmente foi assim que ele se projetou. O caso do Flávio, pelo que você está falando, é um pouco menos pior, né. Você consegue apontar algum projeto que ele tenha apresentado de alguma relevância? De relevância para o sistema produtivo, para essa discussão da classe, do modelo, né, de regulamentação do mundo do trabalho no Brasil, ou alguma coisa que possa gerar políticas públicas abrangentes e relevantes, não tem nenhuma atuação dele nesse sentido. Ele atua muito mais como em relatorias de projetos, que ele sempre encontra uma forma de trazer essa pauta de costume, de como isso fere os direitos e etc., pensando nessa pauta do conservadorismo, mas não tem uma contribuição relevante, assim, por exemplo, na atuação econômica brasileiro, não teve uma atuação importante, por exemplo, na pauta da reforma tributária, né, mas sim ali muito clássico de atuação dentro do sistema político, né, de votar PECs ou votar medidas, sempre jogando, e claro, teve uma atuação importantíssima, esse foi talvez o de maior destaque, em pautas de retirar poderes dos outros poderes, de dar ao poder legislativo maior protagonismo, sobretudo perante o judiciário, tentando esvaziar algumas prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, desse arranjo democrático, desse arranjo federativo, onde ele reforma de forma mais expressiva, com parecer, com relatorias ligadas a projetos dessa natureza, mais do que propriamente no âmbito das políticas públicas. No âmbito das políticas públicas não tem nenhum destaque, assim, que a gente possa, né, trazer que marque, né, assim, a carreira política do Flávio Bolsonaro. Para a gente finalizar, o João Paulo Cunha, que é um quadro histórico do PT e é conselheiro do Lula, ele deu uma entrevista para o Estadão no dia 22 de fevereiro, que ele disse que vai ser uma disputa acirrada e que para ele o Flávio é um candidato mais difícil que o Tarcísio, pensando nessa disputa com o Lula, né. Como que você enxerga essa disputa Lula-Flávio Bolsonaro? O que que a gente pode esperar daí? Pensando no Tarcísio de Freitas como possível adversário de Lula, talvez a dificuldade, o desafio, fosse porque Tarcísio pudesse fazer esse movimento mais fácil de agradar o eleitor, não puro sangue bolsonarista, nem puro sangue lulista, aquele eleitor que, como a gente já mencionou, que ele existe sim. Ele pode decidir, inclusive, essa eleição presidencial, porque é aquele que não está convertido ainda, é o que vai ser acionado pelo processo da campanha, porque o convertido, ele, independente da campanha, já está ali inclinado a votar em Lula ou em Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo,
Então, tem esse eleitor que vai ser ativado pela campanha eleitoral, vai tomar sua decisão a partir do que for posto no processo da campanha. Então, Tarcísio, por não ser um puro sangue bolsonarista, ter feito discursos muito bolsonaristas, tem uma trajetória bolsonarista, mas ele tem condições de falar com esse eleitor mediano, porque ele não é puro sangue Bolsonaro, né? Já o Flávio Bolsonaro não tem essa condição, porque ele é filho de Bolsonaro. Então, teoricamente, Tarcísio poderia ser um adversário mais difícil para o Lula, porque se Lula for fazer esse discurso da moderação que ele já transita, ele vai disputar essa moderação com um Tarcísio de Freitas, mas agora com essa ativação dessas agendas, né, fortemente, que as pesquisas já vêm confirmando, dessa pauta bolsonarista, Flávio Bolsonaro se torna, sim, um adversário muito difícil para Lula, porque ele tem ali alguns ingredientes. Agora, também não é céu de brigadeiro para Flávio Bolsonaro. Ele tem pontos de desgaste, o Bolsonaro já vai precisar, nessa eleição, também mostrar o que entregou para além do discurso. 22 já foi um pouco disso, né? A derrota de Bolsonaro se deveu também a uma cobrança do eleitor do que é que foi feito, qual foi a medida que foi tomada. A gente vinha de um processo de pandemia, o que é que foi feito, o que é que não foi entregue, o que é de concreto. Aí, assim, vem a história da obra, né? De concreto que foi entregue e não tinha o que mostrar. E aí Flávio Bolsonaro vai ter esse desafio de, numa comparação administrativa, ele precisar dizer o que foi entregue, o que foi feito e o que precisa ser feito no país. Então, seja com Tarcísio, seja com o Bolsonaro, vai sim ser uma eleição muito difícil, porque tem os convertidos e tem como vai ser o processo de conversão desses poucos que não estão convertidos ainda. Priscila, obrigada pela conversa para a gente tentar entender melhor aí o que vem pela frente nos próximos meses. Obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer e a gente volta quando vocês quiserem. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia, você que acompanha a gente, seja pela Rede TVT, pelo YouTube do Brasil de Fato, pela Rádio Brasil de Fato também, 98.9 FM aqui na Grande São Paulo. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau.